Olá, está no ar mais um programa em Discussão Saúde e o assunto de hoje é câncer de pele, que é o tipo de tumor mais comum entre os brasileiros. E para falar deste assunto, eu recebo no estúdio Dr. João Glasberg, oncologista, doutora Thalita Machado Carlesso, dermatologista, e o William Roberto Duarte, paciente. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Bom, e para começar o programa, eu queria abrir com um dado que eu tenho aqui do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que diz que 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer de pele. Eu gostaria de perguntar para o doutor João, doutor, por que esse câncer de pele é tão comum no Brasil? É o clima do país? São os hábitos dos brasileiros? O que contribui para que esse câncer seja o primeiro no ranking de mais comum? Olá, obrigado pelo convite. Não é só aqui no Brasil, né? Ele é mais comum no mundo inteiro, né? A gente tem que fazer uma distinção, acho que a gente vai falar bastante aqui a respeito dos cânceres de pele. A gente podemos dividir assim, três principais. Então você tem o carcinoma espinocelular, os vasocelulares e os melanomas. Os mais comuns, que são mais ligados à exposição solar e etc., que principalmente em países como o nosso, tropical e etc., são os vasocelulares e os espinocelulares. A gente pode chamar dos não melanomas, para ficar mais fácil assim de entender. Que são muito incidentes, tem um potencial de ter metástases, de ir para outros órgãos menor do que o melanoma. No entanto, ele tem muitas maneiras de se evitar, né, de você poder controlar esse tipo de tumor. E acho que eles são muito ligados à exposição solar. Doutora Thalita, dermatologista, seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, eu queria que você falasse um pouco da sua percepção em relação a isso. São muitos os casos, são muitas as suspeitas que aparecem no consultório. Eu queria que você contasse pra gente. Sim, infelizmente é um dos maiores diagnósticos que a gente faz no nosso dia a dia. Assim como o Dr. João falou, não só no Brasil, mas no Brasil essa taxa é considerada bem alta pelo clima tropical. Infelizmente a gente tem um culto também ao bronzeamento, as pessoas estão se expondo muito ao sol, né, sem proteção, as praias, o vasto litoral que a gente tem também aqui no Brasil contribui para tudo isso. Né? Como ele falou também, a gente separa nos não melanomas e o melanoma que é o mais temido, né? Todos eles, o sol influencia, basocelular e espinocelular, que são nomes meio estranhos, quer dizer a camada de células que começa, né, esse câncer. O basocelular, que é o mais comum de todos, o principal fator é a exposição solar. Então, que é uma... De todos esses tipos de câncer, a exposição solar, para todos eles influencia, é isso? Influencia. Tá. O melanoma, além do fator sol, também tem a genética também muito importante, né? Além de outros fatores, mas o sol realmente é o principal fator de risco. Então, que é totalmente prevenível, né? E infelizmente a gente não conseguiu diminuir tanto ainda esse câncer. A doutora tocou um ponto importante, que é essa questão da busca do bronzeado perfeito. Qual que é a sua percepção a respeito disso? As pessoas estão fazendo loucuras para ter um bronzeado bonito, perfeito ao longo do ano? Conta um caso pra gente aqui. A gente até estava falando sobre isso nos bastidores. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa busca, né, desse bronzeado. Então, a cada geração, isso, graças a Deus, tem melhorado, né? Antigamente, se passava diversos óleos, até Coca-Cola, refrigerante, de tudo que você puder imaginar, as pessoas usavam na praia para ter. A gente também tem o surgimento das máquinas, né, de bronzeamento artificial, que causa câncer de pele, o bronzeamento artificial, então é importante frisar. Infelizmente, eu tenho pacientes no consultório que faziam bronzeamento artificial e vieram a ter o melanoma, que é o câncer que pode dar, é o que mais comumente dá metástase. Então, por uma coisa de culto ao bronzeamento, você pode morrer, digamos assim, porque contrair uma queimadura, algo perigoso. Isso também, né? Mas, assim, visar que, gente, é risco de vida também. Então, não é uma marquinha, um bronzeamento, isso pode gerar realmente danos irreparáveis. Então, não se expor ao sol com bastante cautela. A campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia esse ano foi "se exponha, mas não se queime". Para isso, usar os protetores solares e as outras medidas que a gente chama de fotoprotetoras.
Vamos conversar um pouquinho com o William. William, seja bem-vindo. William que teve aí um câncer de pele. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, William. Como que foi aí a descoberta desse câncer, a questão do tratamento? Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde a todos, né? O doutora Thalita também. E, na verdade, na minha adolescência, né, eu me expunha bastante ao sol. Só que nós, na época, a gente não tinha o conhecimento de que você precisava usar protetores solares, né? Como hoje é divulgado. E, com o tempo, eu também tenho a pele clara, né? Então eu tenho já a tendência para isso daí. E eu percebi há uns 6 anos aproximadamente que eu comecei a sentir algumas coceiras e algumas manchas ficarem mais salientes na pele. E algumas até escamavam. Né? Você sempre gostou de se expor ao sol, é isso? Isso, é. E você não costumava usar o protetor solar? Não, eu não costumava usar justamente pela ignorância, né, dessa época que nós não tínhamos essa, pelo menos eu não tinha essa informação. Então a gente ia, voltava vermelho, né, e ainda era cerveja de chacota por parecer um camarão, coisas assim. E a gente achava que aquilo ali estava normal. Hoje é que a gente já tem. Então eu estou tendo as consequências do mau uso do sol, vamos dizer assim, da exposição ao sol. E eu fui até uma dermatologista há uns 6 anos atrás, quando eu comecei a sentir isso. Uma saliência na pele? Uma saliência na pele, nas manchinhas que eu tenho no braço, no peito, né, e foi quando ela já, ao me analisar, né, para me fazer um exame em mim, ela já mandou direto para um cirurgião plástico. Foi quando ele já pediu automaticamente a cirurgia, que eu tive um aqui que parecia mais uma espinha, um cravo, e para mim aquilo ali, e eu inclusive cheguei a apertá-lo algumas vezes para ver se saía alguma coisa assim. E foi quando eu sentia que coçava um pouco, e foi onde ela pediu para que eu fizesse a cirurgia. Foi quando eu tirei, tanto dessa parte como no meu peito aqui, essas manchas não eram bons, né? Não eram... Acho que o William está tocando num ponto muito importante, que é a questão da informação. Queria saber, na opinião dos doutores, qual que é a percepção de vocês a respeito disso, se falta informação, se as pessoas sabem que elas precisam usar o protetor e se cuidar, ou se elas sabem e não usam por alguma razão. Queria que vocês falassem sobre isso. E também se é comum acontecer como aconteceu com ele, no caso desse câncer no nariz, apareceu com uma aparência de uma espinha, de um cravo, enfim, ele até, inclusive, tentou espremer. Se isso é comum acontecer em casa, às vezes a pessoa apareceu alguma coisa diferente, ela começa a cutucar, mexer antes de procurar um profissional. Queria que vocês, quem quiser falar sobre isso. Claro. Então, provavelmente o William, ele teve o carcinoma base celular, que é o mais comum, que a gente falou aqui. E ele começa parecendo uma lesão do bem, parece uma espinha, na verdade. Uma bolinha, para vocês entenderem, uma bolinha rosa, geralmente em áreas fotoexpostas, que é rosto, né, braços, áreas mais expostas ao sol. E já tem lesões que parecem uma característica muito, digamos, estranha para uma pessoa que é leiga, né? Que parece, nossa, isso aqui deve ser um câncer de pele. E, na verdade, é um tumor benigno. Por isso a importância de ir, né, ao médico, porque só a gente olhando, examinando, vai saber se isso é realmente preocupante, pedir biópsia, ou se não, é uma lesão totalmente benigna. Infelizmente, a gente tem pacientes que ficam esperando e ficam deixando. Aí essa espinha tá demorando para cicatrizar, não sai. E a gente chega com tumores maiores. E aí fica mais difícil ainda o tratamento. Então, gente, viu que uma lesão não está cicatrizando, ou apareceu uma lesão que nunca tinha aparecido antes, tem que procurar, mesmo que seja para o médico olhar, não, isso é nada, isso é benigno, não que a gente não fale assim, não é que é nada, mas não, é benigno, não precisa se preocupar, vamos só observar. Então, precisa, assim, tanto a prevenção, o uso do protetor solar. Tem pacientes que realmente não sabem, que acham que só quando vai para a praia, tá em férias, vai pescar, que tem que usar o protetor solar. Não, a gente tem que usar o protetor diariamente. O recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é a cada 3 horas. E mesmo em ambientes fechados, porque aqui a gente está totalmente fechado, mas a radiação ultravioleta, ela passa pelos vidros, no carro você dirigindo, você tem que estar usando protetor solar.
E a radiação ela é cumulativa, desde bebê, eu falo, vai acumulando radiação e isso vai causando alterações nas suas células, que até o Dr. João pode falar melhor depois. E isso é cumulativo, né? É tempo e quantidade de exposição. Então, assim como é importante a prevenção, o diagnóstico precoce. Viu que tem alguma lesão, ele fez certinho, né, William? Tem alguma alteração, nossa, isso aqui não está normal, procure o quanto antes, porque quanto antes diagnosticado, o tratamento vai ser melhor, vai ser mais tranquilo. Quer dizer, a chance de cura é muito maior. Exatamente. Inclusive, doutora Thalita, o que eu tirei do peito e daqui, foi feita a biópsia e deu como maligno, esses dois que eu tive. Eu tive um outro aqui, porém esse já não deu como maligno, deu benigno. Mas os dois foi feita a biópsia e deu como maligno. Foi onde eu me assustei mais, né? E você demorou para procurar um médico, William? Como que foi esse processo? Demorei uns 2 anos para procurar um médico. Porque aqui eu costumava eu mesmo tirar um pouquinho da casquinha assim, eu achava natural, né? Mas às vezes eu sentia uma coceirinha, né? E aqui também. Então, na verdade, quando eu fui procurar a dermatologista, eu procurei por causa da mancha saliente. Foi aí que eu falei para ela, a senhora pode ver essa espinha? Ela olhou e falou assim, não, isso não é espinha não, eu vou mandar direto, encaminhar você direto para o cirurgião plástico então. Quando eu fui no cirurgião plástico, ele já falou, não, já marcou a cirurgia rápido para tirar. Ela falou, quanto antes, quanto menor, melhor para poder tirar. Doutor João, qual que é a sua percepção a respeito disso? As pessoas quando chegam, os pacientes que chegam até vocês já chegam no nível avançado ou as pessoas hoje em dia estão mais informadas e procurando um médico mais rapidamente? Eu acho que ainda tem muita desinformação. Melhorou muito, mas ainda tem muita desinformação. E eu vou falar aqui uma coisa assim pro nosso, eu acho que o homem é mais difícil ainda, tem um preconceito maior. O ideal, na minha percepção, o que eu falo para os meus pacientes, assim como a mulher faz mamografia a partir de uma certa idade anual, a partir dos 40 anos, tem que fazer colonoscopia a partir dos 50 anos, a avaliação com o dermatologista, né, para ele avaliar, olhar as suas pintas direitinho, ver se tem alguma que é suspeita, ela tem que ser anual, né? A gente tem que lembrando a pergunta que você me fez no começo, que a gente mora num país tropical e a gente tem uma imigração muito grande de europeus, né? Então aqui as pessoas, tem muita gente com pele muito clara, olho claro, com exposição solar. Então tem toda essa parte aí para a gente fazer. Às vezes é super importante, é parte do protetor solar, mas muito importante também é o diagnóstico precoce. Lembrar que como ele é muito ligado à exposição solar, são áreas expostas. Então às vezes você tem uma lesão no nariz, como foi o caso, às vezes pode demorar anos e às vezes a gente pega, às vezes no consultório, às vezes senhores já de mais idade, que tem uma lesão super grande. Na hora que você fala assim, é uma lesão, ela está localizada, ela não tem metástase, é só você ir lá e ressecar e você controla. Só que a falha estética que vai ficar, o tamanho que isso já se torna praticamente impossível, você não tem pele para fechar, já fica uma coisa muito mais complicada de ser realizada. Mas é possível fazer um enxerto? Não. Em alguns casos sim, mas às vezes chega pra gente alguns senhores de idade já com uma lesão super importante, né? Profunda, vamos dizer assim. Já pegando estruturas, às vezes pegando a orelha, pegando o nariz, destruindo certas estruturas já. Então, e as pessoas foram deixando ao longo dos anos, né? Doutor, ele tocou num ponto importante, questão da estética, quer dizer, o câncer de pele ele pode deixar uma sequela aí. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que isso pode ser um fator de impedimento para a pessoa buscar uma ajuda, com medo das sequelas físicas que ela pode ter? Então, quanto antes o diagnóstico, melhor. Mas, infelizmente, a gente pega casos, por exemplo, semana passada chegou uma paciente, ela já tinha tido, paciente jovem, 35 anos, já tinha tido um carcinoma bacelar, o mais comum, ficou muito traumatizada com o tratamento, ela é paciente ruiva, muito clarinha, e com uma lesão de quase 1 centímetro no rosto. E ela demorou para ir, porque ela estava com medo. Eu falei, meu amor, por que você não veio antes? Ela, eu estava com medo da cirurgia, eu sabia que era um câncer, eu sabia que eu ia ter que operar, que meu rosto ia ficar assim. Eu falei, meu bem, mas você tinha que ter vindo antes, porque quando estava pequenininho, né, a cirurgia ia ser menor.
Então, além de retirar o tumor, a gente tem que tirar isso de acordo com o estadiamento que a gente faz, né? Cada paciente é personalizado, né? É um tipo de tumor, é um estadiamento. Então, tem uma margem de segurança, a gente não tira só a lesão. Então, isso vai fazer, né? Vai ficar, digamos assim, um buraco a ser preenchido. A gente pode colocar enxerto, pode colocar o retalho. Primeiro é saúde, primeiro é tirar aquele tumor para ele não ter chance, né? De voltar. Tá. E segundo, a gente também tem que ver a questão estética. A gente tenta fazer ao máximo, mas infelizmente chega às vezes muito grande, a gente tenta manter a simetria, mas vai ficar às vezes uma cicatriz que pode deformar sim, infelizmente. No meu caso, eu não me preocupei tanto com a cicatriz, não. Eu fiquei mais a falta de assustado foi com o diagnóstico. Mesmo. Foi com o diagnóstico, né? Porque realmente aí eu me assustei. Então, o primeiro lugar que você teve foi no nariz? Isso. No nariz, eu fiz a cirurgia no mesmo dia. Tá. Tanto aqui no peito, quanto a do nariz e essa. Foram todas feitas no mesmo dia. Tá. Entendeu? Doutor, no caso dele, que surgiu o câncer em vários pontos, é normal isso acontecer? No caso da pessoa ter em um ponto do corpo, é muito comum que surja numa outra parte do corpo da pessoa ou não tem nada a ver? Não, às vezes você tem assim, vários pontos que aparecem, principalmente áreas expostas à parte solar, né? Então, se você tem as células foram expostas assim, então, pessoas mais claras, tem uma exposição já de longa data, que a doutora falou, é acumulativa ao longo do tempo. Então, esse sol, você vai tendo, o sol, ele é uma radiação, você tem uma radiação solar, né? Isso vai levando alterações nessa célula ao longo do tempo. Isso facilita, em algum momento, você ter uma mutação e começar a crescer o que é o tumor. A gente está falando muito aqui do caso dos vasos celulares, mas dos não melanomas, que são tumores que basicamente chegam um pouco para mim no consultório. Eu pego mais a parte do melanoma, né? É mais o dia a dia do dermatologista. A gente tem que lembrar do melanoma, que é um dos tumores, dentro da oncologia, é um dos tumores mais agressivos que a gente tem. Né? Com um grau de malignidade muito grande, uma chance de ter metástase muito grande ao longo dos anos. Então é muito importante esse diagnóstico precoce. Mas quanto à pergunta que você me fez, se pode ser, geralmente você às vezes vê mais de um ponto, geralmente você vê vários pontos na área exposta solar. Certo. Eu tenho mais um dado aqui que diz que para o biênio 2018-2019 a estimativa é de 165.580 novos casos de câncer da pele não melanoma, né? Mas segundo a INCO, a estatística teve uma redução em 10 mil casos de um biênio para o outro. Quer dizer, a gente tem aí uma estimativa alta, mas ainda assim a gente teve uma redução de 10 mil casos. Queria que vocês comentassem isso. Por que será que esse número caiu? São as campanhas? É a questão da conscientização mesmo que alterou esses números? Quem quiser falar? Com certeza as campanhas estão surtindo efeito, né? E também as medidas de fotoproteção. O protetor solar é algo relativamente recente, né? De uns 20 anos para cá, 10 anos para cá. Por exemplo, na época dos meus avós não tinha essa orientação, essa informação. E também o acesso à informação na internet, tudo isso tem favorecido e as campanhas realmente têm surtido resultado. Voltando a falar com relação ao melanoma, né? É um pouco diferente também para as pessoas aí de casa saber como eu posso saber, identificar, né? Será que eu tenho melanoma, né? A gente falou do vaso celular, que aparece com uma espinha. O espino celular, que é o segundo mais comum, ele já parece uma feridinha que não cicatriza. E ele pode dar também em queimaduras, em cicatrizes antigas, não só em cima dessas cicatrizes. Tá. Já o melanoma, e o melanoma, ele é raro, não é tão raro. A gente está vendo muito, né? Melanoma, infelizmente. Geralmente é uma pinta preta, digamos assim, de forma leiga. E ele já dá mais em pernas e no tronco. Né? Já o vaso celular é mais fácil, em áreas expostas. E o melanoma, ele que tem o maior índice de mortalidade. Mais agressivo, e ele tem índice de mortalidade e pode dar metástase. E assim, por menor que seja,
ele tem grande potencial de metástase. E a genética também é um dos principais fatores de risco. Tem um pai que teve melanoma, um irmão. Você tem que ir ao dermatologista, ao oncologista uma vez ao ano para fazer esse rastreio, ele é muito importante. E claro que é importantíssimo e tem que ser o profissional, eu acho que o profissional correto para avaliar isso, principalmente é o dermatologista, então precisa estar na sua listinha ali de ir todo ano. Mas até gostaria aqui que a doutora Thalita falasse a respeito do ABCDE ali, como que você caracteriza essa lesão para você achar que é uma lesão suspeita, né? Isso precisa ser visto por um profissional, mas acho que é bom as pessoas terem essa informação para olhar, eu tenho uma pinta que realmente está com uma carinha esquisita e acho que tem algumas dicas aí que podem ajudar aí para a gente poder entender. Isso. O ABCD, ele é uma forma simples das pessoas leigas, dos pacientes, nem sempre segue essa regra, mas é uma ajuda bastante, né? Com relação, tem uma pinta, será que ela é suspeita? Se ela é assimétrica, né? Você divide ela em 4 quadrantes e não é simétrica, um lado é diferente do outro, digamos assim. Se as bordas são irregulares, se ela tem muitas cores, tem muita alteração da cor ou a cor mudou, né, durante o tempo. O diâmetro, se está crescendo, né, essa pinta sempre teve esse tamanho e agora de uns meses para cá ela está maior, ela aumentou de repente. E também a evolução, que é o E, que sempre essa minha pinta foi desse jeito e de um ano para cá ela mudou totalmente. Então, qualquer um desses sinais, sinalize. Procure um dermatologista. Preocupe e procure um dermatologista. Certo. Quer comentar alguma coisa, William, sobre isso? Não, comigo, né, no caso esse do nariz, que é da área exposta, ela começou pequena, eu achava, e ela foi crescendo, né? Por isso que demorei uns 2 ou 3 anos para ir, né? Que me assustou justamente isso. E essa que estava com a casquinha, ela não era assimétrica também, ela tinha, né, diferente, mas ela tinha um relevo, né? E eu achava que era uma pinta normal, mas era diferente porque ela tinha umas escamações. Então, de alguma maneira, chamava a atenção. Chamava a atenção. Dava para perceber que tinha alguma coisa de errado. E às vezes eu sentia uma coceira e eu sempre estava coçando. E aqui também, eu sentia, sempre me incomodava. E eu percebi que ela foi aumentando de tamanho, né? Então está dentro do que a doutora Thalita comentou, né, você vê que está aumentando, você ir. Ainda bem que por enquanto é só essas, né? Eu estou fazendo agora exames periódicos, né? Então de 6 em 6 meses, né? Não como o Dr. João, né, comentou, de 1 em 1 ano. Não, eu já tenho que ir pelo menos de 6 em 6 meses. Porque já teve, né? Já teve a história, diferente. Então, casos de reincidência, doutor, tem muita, a pessoa que teve o câncer, ela tem uma chance maior do câncer voltar ou de ter um novo câncer? Sim, sim. Geralmente é aquilo que a gente falou, então vamos falar da parte da exposição solar. Então isso é cumulativo. Então se você, ao longo do tempo, você foi tendo essa exposição solar, você vai acumulando alterações nesse DNA por conta da exposição solar, né, dessa radiação que vai tendo ao longo do tempo. Então isso predispõe a você ter um momento que uma célula vai se dividir de forma errada e vai começar a ter o tumor. Quando a pessoa já teve, ela pode, então falando agora, ela pode voltar tanto no local, uma recidiva local, então às vezes tem um novo primário. Então, no mesmo local? No mesmo local, então por exemplo, você teve um na face, perto do nariz. Depois de alguns 5 anos aparece um outro aqui no canto da boca. Então esse não é o mesmo tumor, assim, não é aquele que deu um filhinho que foi para cá. É porque você tem o mesmo fator de risco e você foi ter exposições. Então a gente chama de novos tumores primários. Cada um desses é o mesmo tipo de tumor, mas eles são independentes um do outro. Agora, tem alguns tumores que guardam a capacidade de dar metástase. O que é isso, para as pessoas entenderem? Quando a gente tem um câncer, a primeira pergunta que o oncologista faz, o cirurgião faz, o médico que trata disso, a gente quer entender a extensão dessa doença. Se essa doença está localizada onde ela nasceu, que a gente chama de tumor primário, ou se alguma célula dela ganhou a capacidade de sair de onde ela nasceu e foi para outro órgão do corpo. Então, um tumor, por exemplo, um melanoma, ele pode sair de onde ele nasceu, da pele, e ele pode ir para o cérebro,
ele pode ir para o fígado, ele pode ir para o pulmão, para os ossos. Né? Mas ele pode migrar, Ele pode migrar, ele vai pela corrente sanguínea, ele chega num outro órgão, num outro tecido, e ele cria ali um microambiente onde ele vai viver. Então, quando a gente se proliferar. Então, quando você tem um tumor, e a primeira pergunta é, ele está localizado? Ótimo, está localizado. Daí você precisa procurar um médico que tenha conhecimento disso. Por quê? Não adianta você ir lá e fazer uma ressecção local e apenas achar que está curado. Você tem que retirar com uma margem de segurança para evitar que essa doença volte. No melanoma, muitas vezes, ele gosta de ir para o que a gente chama de linfonodo, popularmente as pessoas chamam de íngua. Então, você também precisa pesquisar isso a depender do tamanho, da profundidade, da extensão que esse melanoma já tem. Né? E depois você tem que seguir de perto esses pacientes, porque às vezes essa doença pode voltar, apesar de você ter tirado tudo, às vezes uma pequena célula, um grupo de células ficou, isso não é perceptível. Isso você só vai perceber ao longo dos anos quando a doença voltar. Então a gente só fala de cura mesmo ao longo dos anos. E o melanoma, a gente fala que ele é meio traiçoeiro, ele às vezes pode demorar muito tempo para voltar, às vezes pode demorar 10 anos ele pode voltar, diferente dos tumores que geralmente até 5 anos eles voltam. Às vezes ele pode voltar, né? Ele é meio traiçoeiro, exatamente, é a palavra que eu uso quando eu falo com os meus pacientes. A gente vai para um rápido intervalo. O programa Em Discussão Saúde vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Autorretrato desta quarta-feira, eu recebo o deputado delegado Bruno Lima, do PSL, mais um jovem deputado na legislatura que começa em 15 de março. Eleito com mais de 100 mil votos, ele traz como bandeira a defesa animal e mais investimentos em segurança pública. Autorretrato vai ao ar nesta quarta-feira, às 8h30 da noite. Até lá. Monte Alegre do Sul é uma cidade de 7 mil habitantes, que fica a 130 quilômetros da capital paulista. Aqui é uma daquelas cidades encantadoras. Vale a pena acordar cedo para assistir o espetáculo do nascer do sol no Mirante do Cristo. O balneário da cidade está instalado em um charmoso casarão neocolonial clássico e oferece serviços como saunas seca e úmida, hidromassagem e ducha escocesa, com águas que têm propriedades terapêuticas. O Lago do Girardelli também é conhecido como Lago dos Patos e abrange área de lazer e entretenimento, onde são realizadas apresentações artísticas e musicais. O Santuário do Senhor Bom Jesus é o único da região. Possui uma arquitetura e pinturas belíssimas. Durante o mês de agosto, recebe a famosa Festa do Padroeiro. Em Monte Alegre do Sul, existem mais de 50 alambiques que produzem pinga e vinho artesanalmente. Se você gosta de apreciar uma boa cachaça, não vai se arrepender em passear por aqui. Venha conhecer Monte Alegre do Sul. Olá, estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde e o assunto de hoje é câncer de pele. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre os tipos de câncer e como identificar a doença, né? Eu queria voltar um pouco no assunto dos grupos de risco. A gente falou também bastante sobre pessoas com a pele mais clara, olhos claros, têm uma maior probabilidade. Mas são somente pessoas de pele clara ou não? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os grupos de risco, a questão da idade também tem influência e das relações genéticas também, que podem influenciar. Certo.
Então, com relação à coloração da pele, a gente chama, nós dermatos chamamos de fototipos, né? Que 1, 2 são, um é o mais claro, 6 é considerada a pele negra. O que que acontece? Quanto mais escura a pele, mais melanina. A melanina, que é o pigmento da pele, ela protege as nossas células da radiação ultravioleta. Então, quanto mais melanina, mais protegido você está. A gente fala que a pele negra ela tem um FPS, digamos, de 7 a 9, como se ela estivesse passando um protetor solar de 7 a 9, digamos assim. Mas não estão isentos. A gente rotina, tem pacientes de pele morena, de pele negra que sim, pode ter câncer também de pele. Claro que quanto mais claro, menos melanina, menos essas células estão protegidas, maior o risco de câncer de pele. Com relação à idade, a mesma coisa. Desde bebê a gente está exposto ao sol e essa radiação ela é cumulativa, como o Dr. João falou. Então, é mais comum a gente ver o câncer de pele em pessoas de mais idade, acima de 50 anos, porque é tempo, né, e intensidade também. Só que tem pessoas que, por exemplo, se exporam demais ao sol na adolescência, dos 20 aos 30 anos, eu tenho pacientes assim, que até os 30 se exporam muito. Dos 40 até os 50, aos 60, aí aparece um câncer de pele, ou também as rugas, que é outro... O sol também, ele degrada o colágeno, deixa a pele, causa todos esses danos. Ai, doutora, mas eu sou a louca do protetor solar, eu não olho o sol. Mas, meu bem, você tomou o sol na adolescência, na juventude, infelizmente, a gente não consegue apagar esse tempo. Você teria mais risco ainda se tomasse sol, né, entre dos 30 aos 50, diminui o risco, mas aquela exposição que você teve lá no começo, a gente não consegue apagar. Doutor, tem a relação genética também, né? Tem sim. A gente sabe que tem famílias que têm uma incidência maior mesmo de alguns tipos de câncer, e os cânceres de pele não são diferentes, né, para você ter, né? Minha família mesmo tem uma incidência maior ali para esse tipo de câncer de pele. Então, tem que ter uma preocupação muito grande. Fazer exame com mais frequência. Exato. Tem que ter um cuidado maior. E agora a gente está vendo, nos últimos anos, né, isso começou mais com a doença já mais avançada, que os tumores melanoma, eles também não só têm essa parte genética, de exposição, etc., mas também tem um componente imune, né? Então a gente está começando a conhecer um pouquinho mais de como funciona, como se dá a formação desses tumores, e parece que o componente imune ele é muito importante. É um tumor que ele é altamente relacionado ao sistema imune, né? Então hoje um dos grandes avanços que a gente teve, já não é muito o tema dessa campanha de prevenção, mas já são pacientes que já estão com a doença, são as imunoterapias, né, que estão revolucionando e revolucionaram principalmente para o melanoma. O melanoma foi o tumor que mais teve avanço com a imunoterapia, um dos que mais teve avanço com a imunoterapia, muito por esse componente imune, e isso muito provavelmente está ligado na formação desses tumores também. Quer dizer, não está só ligado à exposição solar, também tem outros fatores. O sol, por acaso, ele é um imunossupressor também, né? Então você tem vários fatores aí relacionados a hábito de vida, alimentação, enfim. Também podem influenciar. Tudo é influenciado. Você tem isso daí pode levar. No seu caso, William, você tem algum familiar que também teve a doença? Conta pra gente. É até interessante, não tenho ninguém na família que teve isso daí. Mas como a doutora Thalita comentou, eu me expus ao sol, né, dos 15, 18 anos, assim, mais frequentemente, até os 30. Né? Depois diminuiu um pouco essa frequência. Diminuí, porém ainda continuei tomando sol, né, jogando bola no sol. Isso daí também eu acho que deve ter contribuído para que, mas eu percebi mais a incidência assim das manchas mais salientes a partir dos 55 anos, mais ou menos, né? Foi quando 3 anos atrás, em 2016 foi quando eu fiz a cirurgia. Pegando um gancho dessa questão genética, desses fatores do grupo de risco, né? Eu tenho mais um dado aqui que fala que, segundo o INCA, no biênio 2018-2019, a doença cometerá mais homens, 85.170, do que mulheres. Quer dizer, os homens... Por
por que essa estatística? Por que os homens estão nesse grupo de risco mais do que as mulheres? Porque eles não vão, como o doutor comentou, que eles não costumam procurar médico por preconceito, enfim. Será que é por isso que eles têm mais chance de ter ou tem alguma outra explicação? Porque eles menos usam protetor solar, essa é a realidade também. Né? Então, a mulher, ela já tem mais, isso tem mudando muito, né? Mas a mulher, ela tem mais o hábito de passar os creminhos, de passar coisas na pele, de ter esse costume. Para o homem, a gente sente uma dificuldade muito maior no consultório e o câncer de pele, ele é mais comum nos homens. A gente tenta conversar, passar um protetor mais sequinho, com uma cosmética agradável, mas ele não tem aquele hábito de sair, de levar o protetor, de andar com o protetor. Eles acham extremamente chato, desagradável. Mas isso vem mudando bastante. A gente tem convencido os homens a ir ao médico já é mais difícil. Eles já vão menos. E quando vão, já acham difícil também de usar o protetor solar. Então tudo isso contribui. Eu acho que isso daí é que o homem usa uma carteira e a mulher usa uma bolsa. Então os homens, eu nunca tive esse hábito realmente de me cuidar um pouco mais, vamos dizer, nessa parte, né? E a gente percebe realmente que as mulheres usam, além da maquiagem, estão sempre passando um creme na mão, coisas assim, são mais delicadas, né? E essa barreira os homens estão quebrando agora, né, na verdade. E hoje em dia você está usando o protetor solar? Eu ainda... Demorou, hein? Na verdade, eu ainda, né... Ainda tem um certo bloqueio. Não bloqueio de usar, mas eu acho que o hábito, né? Você não tem aquele hábito, né? Então, mas eu estou procurando me corrigir bastante. Então, como eu vou muito para a chácara durante a final de semana, eu procuro, antes até de sair da casa, já passar um pouco eu uso 60, né? Eu uso... Doutora, falando um pouco dessa questão da prevenção, né? Como usar o filtro solar? Então, quer dizer, a pessoa passou de manhã, ela precisa repor. É importante usar óculos escuro. As partes que não estão expostas ao sol, que a gente, né, usa roupa. Quer dizer, não precisa se preocupar com essas partes que não estão expostas diretamente ao sol por causa da roupa, ou também é preciso passar o protetor solar? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é o uso do protetor solar. FPS é com relação à radiação ultravioleta tipo B, a partir de 30. Abaixo disso, não é considerado protetor solar. Tem algumas maquiagens que colocam FPS 25, FPS 20. Não adianta. Não funciona. É a partir de 30. E esse protetor solar, ele deve ser aplicado, geralmente a gente tem uma regra prática de 1 colher de chá no rosto e 3 colheres de sopa, isso no corpo se você estiver na praia, no corpo todo. Se você tiver com roupas, é recomendado áreas expostas, né? Onde você está com a roupa, não precisa passar o protetor solar. E ele deve ser reaplicado a cada 3 horas. Se você estiver tomando banho de piscina, estiver no mar, suando muito, os atletas, é até recomendável reaplicar mais. E no dermatologista, porque ele vai indicar aquele protetor adequado para o seu tipo de pele. Um atleta, a gente já precisa que seja mais resistente ainda à água. Então, tudo isso é importante passar em consulta, sim, para ter essa orientação. Não é só chegar lá na farmácia, escolhe um que não gosta, não gostei desse, não foi adequado, e para de usar. Então, por isso é importante ir ao dermatologista para ter essa orientação, sim. Os óculos escuros com proteção UV também ajudam a proteger tanto essa área ao redor dos olhos, até evitar que o sol também cause as indesejadas ruguinhas, né, que também causa essa alteração da pele. Contribui também os bonés, os chapéus. Couro cabeludo também é uma área que fica muito exposta, então tem câncer de pele, tá, gente? Eu estava até conversando com umas amigas semana passada que uma falou, minha amiga tá com câncer de pele no couro cabeludo, tá? Eu não sabia que isso era possível. Falei, uma é carioca, eu falei, olha, tem que usar o boné. E a gente tem câncer de pele nessa região e não tem como passar o protetor solar porque fica, né, o paciente não gosta. É bom usar um boné, um chapéu. O chapéu também ajuda. Os carecas, né, também tem que usar porque fica uma área muito exposta, uma pele muito sensível e é muito comum quem não tem cabelo, câncer de pele nessa região também. Posso fazer uma pergunta, claro, para tirar uma dúvida? E essas roupas que eles colocam que tem um fator de proteção na roupa, assim, que isso é lenda ou isso realmente tem um impacto, assim? Ou qualquer blusa, qualquer proteção mecânica já seria suficiente?
Faz diferença essas blusas que, fator de proteção 30, 70, essas coisas? Sim. Com relação às blusas, a roupa normal, quanto mais escura, maior a proteção, mas já é uma proteção adequada. A proteção UV, as roupas UV, ela tem uma proteção a mais. E às vezes o tecido também é melhor, mas para quem é atleta, quem faz esporte, gosta bastante. Mas se você tem uma blusa normal, não quer investir numa blusa UV, não tem problema, tem que cobrir, né? Quanto mais coberto, mais protegido. Ou usar o protetor solar. E roupa escura, clara, também faz diferença, doutora? Faz diferença. A roupa escura, ela absorve, né, a radiação. A clara, ela reflete. Então, é até na questão do calor, né? A escura você sente mais calor. Mas na proteção com relação ao FPS, não teria grandes diferenças, não. Tem as luvinhas também, que as pessoas usam para dirigir. A gente orienta tanto para proteger do câncer de pele, quanto aquelas melanoses solares, aquelas manchinhas que as mulheres não gostam no passar dos anos. Também a gente orienta na hora de dirigir. As sardinhas que podem aparecer? Também, tudo causado pelo sol. E doutora, para quem gosta de ir para a praia, ficar o dia inteiro na praia ou na piscina, como determinar quanto tempo ficar exposto? Tem alguma recomendação? O horário também, né? O ideal é você se expor ao sol somente na parte da manhã, de tarde é melhor você ficar debaixo do guarda-sol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Gente, eu adoro praia, eu adoro piscina, sou de cidade de praia, mas a gente tem que evitar o sol das 10 às 16. Eu não proíbo meus pacientes de irem à praia, de terem um momento de lazer, mas vá à praia com a maior proteção possível. Aquele ato, né, de estar naquela cadeira de sol, parada assim, isso a gente proscreve, a gente não recomenda, né? Vai pra praia, vai tomar banho de mar, vai distrair, fica o máximo de tempo possível embaixo da barraca. A barraca, ela também dá um certo grau de proteção, mesmo em dias nublados, porque em dias nublados, gente, depois os pacientes chegam todos vermelhos, porque tem a reflexão da areia, as nuvens também refletem o UVB, então tem que se proteger ao máximo. Pode, a praia pode evitar o horário das 10 às 16, protetor solar a cada 3 horas, se quiser usar a blusinha UV também, ótimo, não sei se é pedir demais, e ficar embaixo da barraca o máximo de tempo possível. Eu sei que é um pouco complicado, mas a gente prefere. Falando um pouquinho também das políticas públicas, a gente falou sobre o Dezembro Laranja, que nasceu realmente como uma iniciativa de conscientização, prevenção, tratamento. A gente tem um projeto de lei que eu gostaria de mencionar aqui na Assembleia Legislativa, que está em tramitação, que é o 656 de 2018, do deputado Gil Lancaster, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de protetor solar para pessoas que fazem ou concluíram um tratamento de câncer de pele no estado de São Paulo. Queria saber, na opinião de vocês, a importância das políticas públicas, doutor, nesse quesito mesmo de informar, de instruir. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho importantíssimo. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando. Eu acho que há alguns anos atrás a gente não tinha isso daqui na mídia, né? E a gente vê isso para várias campanhas ao longo do ano. Cada mês agora é de algum tumor e a educação é muito importante. Porque faz muita diferença para a gente quando vai tratar, para os pacientes, para os familiares e para a sociedade como um todo, você fazer o diagnóstico precoce. Você vai estar salvando mais vidas, você vai estar poupando um gasto social muito grande, né? Então, investir em prevenção, uso de protetor solar, orientação para as pessoas, campanhas, tudo isso aí, na verdade, a gente está economizando. A gente está economizando dinheiro, a gente está economizando vidas, a gente está permitindo que as pessoas consigam chegar na fase adulta com saúde. Então, é importantíssimo, eu não conhecia esse projeto, mas eu acho que é importantíssimo a gente, esse e outros projetos no sentido da gente educar as pessoas a fazerem tratamentos. A gente está em dezembro, mas eu acho que é importante fazer colonoscopia para câncer de cólon, mamografia para câncer de mama, pedir PSA, ter esse hábito de passar protetor nos seus filhos, nos seus familiares desde pequeno, que tem essa história da exposição ao longo do tempo. Então são coisas muito importantes que a gente precisa ver. O médico costuma falar que a gente está na ponta ali, a gente está no dia a dia, pegando quem já teve toda um deputado. O poder de salvar vidas é 1000 vezes maior do que o meu. Então, fazer uma política dessa é muito importante. E
E na sua opinião, doutora? Nossa, eu achei fantástico, porque como o doutor João falou, diminui muito todo o gasto também público. Um paciente que ele tem um câncer de pele é um potencial de ter outro, então a gente orienta muito as medidas de proteção e infelizmente a gente sabe que o custo do protetor solar ele não é dos melhores, né? Não é dos menores, realmente é um custo e a quantidade que o paciente tem que usar também tem que ser uma quantidade adequada. Os pacientes é uma queixa, quando no período que eu fiz minha residência, que a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, a gente vê essa dificuldade, né, do custo do protetor solar. Doutora, infelizmente eu não consegui usar o protetor, a gente tenta passar o protetor mais acessível, mas doutora, não consegui usar porque realmente o preço, não preciso comprar comida, não consigo comprar o protetor solar. Então realmente seria importante o poder público fornecer isso para a sociedade. Muito importante, porque a gente sabe do custo do protetor solar para os pacientes. E só um detalhe, então, falando de custo para a sociedade, hoje a gente teve uma revolução muito grande no tratamento dos tumores do melanoma, mas os valores são altíssimos, né? Então a gente tem tratamentos para o melanoma que chegam a mais de R$100 mil por mês. Então você pensar isso como sociedade, você pagar esse preço tão grande, a gente precisa investir em políticas públicas mesmo para evitar esse tipo de câncer, né? O custo é imenso para a sociedade. Com certeza. Surgiu uma dúvida aqui no ponto. A questão da radiação do celular, se ela pode também causar o câncer de pele. Então, celular, aparelhos eletrônicos. Eu vou falar da questão da luz, né? A radiação ultravioleta B e tipo A, que são as que o protetor solar sem cor protege, causam câncer de pele. A luz visível, que são essas luzes do celular, do computador, das lâmpadas, ainda não é comprovado que cause câncer de pele. Causa manchas na pele, piora melasma, rosácea e algumas doenças. Ainda não está provado, mas radiação já de celular aí... Não, radiação, os estudos foram negativos. Tinha muito essa história que causava câncer, principalmente de sistema de cérebro, né? Glioblastoma. Então é mito. É mito isso aí. Pelo menos até hoje não foi provado. Imagina se fosse, a gente ia ter uma epidemia, né, de glioblastoma. Os estudos foram negativos nesse sentido, né? Aí dá mancha, da ruga, fica baixado no celular. Causa um monte de coisa, também mas... dá problema na coluna. Causa um monte de coisa ruim, mas isso não. Doutor, falando um pouco de tratamento, até que o senhor mencionou, que tipo de tratamento a gente tem hoje para o câncer de pele? O Brasil está preparado aí para atender as demandas das doenças que estão surgindo? Queria que você falasse um pouquinho. Então, a gente, assim, vamos dividir assim, quando a gente tem uma doença localizada, o principal tratamento é o diagnóstico precoce e fazer a ressecção cirúrgica disso aí, que é feito pelo dermatologista, muitas vezes no consultório, ou um cirurgião plástico, ou um cirurgião oncológico, a depender do tamanho da extensão dessa doença. Quando a gente tem, no Brasil, a gente tem muitos profissionais muito preparados, mas nosso país é muito grande e muito distinto. A gente nem todos têm acesso à saúde de uma forma homogênea ainda no Brasil, infelizmente. Quanto aos tratamentos, a gente tem uma realidade muito difícil, principalmente para os tumores de câncer de pele, quando a gente tem o tumor já mais avançado, que a gente teve nos últimos anos uma explosão grande de novos tratamentos revolucionários. Eu acho que o que a gente principal que está na mídia e todo mundo falando é a imunoterapia, que realmente para o melanoma ele tem um resultado muito melhor do que quimioterapia. A quimioterapia não tem uma eficácia como a gente gostaria nos pacientes com câncer com melanoma. Quer dizer, a quimioterapia não é suficiente? Não é suficiente, porque é um tumor diferente, como eu falei anteriormente. Ele é mais agressivo. Ele é mais agressivo, ele tem um componente imune, ele estimula muito Só fazer um breve resumo, o que acontecia? A gente sempre via que era um tumor que estimulava muito o sistema imune, mas a gente não entendia por que o sistema imune não ia lá e destruía essa célula. Daí, dois cientistas que ganharam recentemente o Prêmio Nobel, eles descreveram um mecanismo que a célula consegue se camuflar desse sistema imune. Então, eles conseguiram criar uma medicação, e hoje tem algumas no mercado, que consegue tirar essa camuflagem e o sistema imune vai lá e consegue
combater. O problema é que é muito caro, essa medicação é caríssima, né? Então, num país como o nosso, onde o sistema público tem um impacto muito grande para a população, muitas pessoas dependem do sistema público, é um desafio tremendo como a gente vai conseguir incorporar isso, porque incorporando isso a gente vai gastar um dinheiro muito grande e talvez o sistema público hoje não dispõe dessa capacidade para a gente fazer. Então é um grande desafio e o jeito mais inteligente que a gente tem que apostar e que é muito importante a gente estar aqui hoje é investir em prevenção. Isso é muito mais barato e é o que a gente tem que fazer e faz muito mais sentido. Tem também a questão... Esse projeto, né, desculpa, por isso que esse projeto aí, né, que está sendo colocado aí desde 2018, ele vai ser importante em relação a essas políticas, né, e ao que a doutora comentou, do custo. Realmente a gente sente muito o custo, porque para você passar 3 vezes, pelo menos, né, cada 3 horas você tem que passar esse protetor solar. No caso, o meu, que tem que ser no mínimo 60, né? Passar isso daí. E a quantidade é muito grande e o custo passa a pesar no bolso realmente, né, da gente. Você passando 3 vezes por dia, o tubo vai muito... Uma semana. Vai muito rápido. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Se o perfil de incidência da doença varia de acordo com a região aqui do Brasil ou se é linear? Doutor. Claro. Não, a gente tem, sim, como os fatores de risco são diferentes, então você tem um perfil e a gente também tem uma população distinta, né? Então você tem pessoas com... Você tem desde a parte da exposição solar, como você também tem a parte de migração diferente. Aqui no sul do país a gente tem uma população mais europeia, italianos, alemães, etc. E a gente tem uma exposição maior, então você tem uma diferença regional, sim. E é um tumor que eu acredito que ele seja muito subnotificado, porque muitas pessoas vão convivendo com essa lesão. E às vezes não sabe que tem. E não sabe, a gente não tem. Então a impressão é que essa diferença regional, a gente nem tem uma ideia do tamanho dela, porque eu acho que é muito subnotificado. Poucas pessoas fazendo o diagnóstico, tendo acesso ao dermatologista para fazer o diagnóstico. Então, tem uma diferença regional, sim. Que às vezes a gente não tem uma precisão a respeito dos números, Não né? tem uma precisão, a gente acaba pegando números de fora, mas aqui é muito subnotificado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O programa Em Discussão Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.